Salvador da Nação. Parte 6. Em contraste com a formação escamas de peixe dos demi-humanos, os humanos escolheram dividir-se em duas colunas. O flanco esquerdo era composto por 30.000 homens do Sul e 10.000 homens do Exército de Libertação, num total de 40.000. Os 55.000 restantes membros do Exército de Libertação formaram o flanco direito e juntos formaram algo como uma formação de asa de Grow. Já que os humanos queriam exterminar os demi-humanos nessa batalha, eles escolheram cercar o inimigo e lentamente fechar o laço. Os demi-humanos, por outro lado, escolheram uma formação que enfatizava o poder penetrante, embora ainda fosse incerto se era para romper o cerco ou para abater tantos humanos quanto possível. Por fim, Neia e os outros foram encarregados de proteger os engenheiros que estavam montando o acampamento para eles, em uma unidade isolada que ficava a alguma distância do campo de batalha. Isso foi mais um pedido de Caspon do que uma ordem, o que significava que eles tinham praticamente permitido que se movessem livremente. Eles poderiam até mesmo negligenciar seu dever de proteger os engenheiros sem se responsabilizar pelas consequências, o que significava que a liderança do Reino Sacro havia essencialmente renunciado a toda a autoridade de comando sobre eles. Com certeza, a razão para isso foi por causa da presença de Shizu. Neia estava nominalmente no comando, mas como viajou com Shizu, que era praticamente uma cidadã do reino feiticeiro, significava que eles não poderiam ordená-la como bem entendessem. Um membro da realeza do reino sacro emitindo um comando para um lacaio do rei feiticeiro pode acabar se tornando um casus belli. Neia queria muito perguntar o porquê deles fazerem coisas diferentes depois que Shizu fez tanto durante a Batalha de Kalincha. No entanto, a chegada dos nobres do sul havia mudado a recepção que ela havia recebido. Isso porque eles não podiam simplesmente considerar o presente, mas também os eventos futuros. Quando Neia e os outros se formaram, observaram o distante campo de batalha. Dito isso, eles estavam longe o suficiente para não sentir a tensão no ar, a sede de sangue daquele lugar não poderia chegar onde estavam. O som dos engenheiros batendo nas estacas com seus porretes soou um tanto solene. Eles ainda estão se encarando? Quando isso vai começar? Nossa situação só vai piorar quanto mais tempo passar. Sinto que devemos dar o primeiro passo. Bertrand respondeu à pergunta de Shizu. A escuridão da noite era aliada dos demi-humanos. Mesmo alguém conseguindo ver nitidamente em uma planície enquanto houvesse a luz da lua, hoje estava nublado. Não havia dúvida de que os demi-humanos seriam um oponente muito complicado se atacassem nessas circunstâncias. Além do mais, o acampamento atual que construíam não seria muito resistente. Portanto, os humanos deveriam fazer sua jogada antes do anoitecer. Além disso, eles tinham uma enorme vantagem nos números, então, se conseguissem uma vitória completa aqui, poderiam arruinar o esquema de Jaldabaoth. Em outras palavras, o reino sacro seria libertado desse longo tormento. Não havia razão para não avançar. Neia também esperava que a luta terminasse aqui. Dessa forma, nada mais impediria Neia. Ela poderia dedicar toda a sua força em busca do rei feiticeiro. Neia olhou para cima. Sua aguçada audição havia captado um poderoso grito e o trovejo de muitas pessoas correndo. Bertrand pareceu ter ouvido um momento depois, porque ele disse em voz baixa. Começou. Ninguém sabia como esses dois exércitos, que computavam mais de 100.000 quando somados, se moviam ou como se chocariam. As planícies onde os demi-humanos esperavam eram retilíneas, sem morros dos quais pudessem supervisionar o campo de batalha. Esta deveria ter sido a deixa para montar uma torre de vigia, mas eles não tinham essa estrutura em seu acampamento. E agora? Nossa missão é ficar aqui e protegê-los. Vamos nos concentrar em executar isso. Era praticamente impossível para o exército em tremenda desvantagem romper as forças humanas até chegar a este lugar. Manter Shizu, sua força de combate mais forte, foi uma boa jogada política, mas um péssimo movimento militar. Se eles a colocassem na linha de frente, diminuiria muito as perdas do reino sacro. Todos entendiam isso, mas ninguém podia realmente fazê-lo. Isso porque queriam evitar inflacionar ainda mais a reputação de Shizu. Que perda de vida sem sentido, pensou Neia, mas nem cavalos selvagens arrancariam essas palavras de sua boca. 30 minutos depois, houve aplausos do flanco direito. Não apenas Neia captou isso, os gritos de alegria foram altos o suficiente para que chegassem aos ouvidos de todos em seu time. Eles devem ter conseguido a vitória se podiam ser ouvidos a uma distância tão grande. 10 minutos depois disso, um mensageiro do campo de batalha anunciou em voz alta o que havia acontecido. A capitã Remédios Custódio, da Ordem Paladina, relata que acabou de derrotar o comandante inimigo, um dos demônios de Jaldabaoth, o Scale Demon. O mensageiro saiu depois de transmitir essa mensagem. Neia começou a se perguntar se era verdade. Não, provavelmente era verdade que Remédios havia derrotado um demônio. Mas aquele demônio era realmente um dos lacaios de Jaldabaoth.
Neia sabia muito bem o poder do demônio que ela e Shizu tinham lutado em Kalincha. Ela não achava que remédios poderia derrotá-lo. A capitã é forte o suficiente para derrotar algo assim? Ou, poderia ser algum tipo de dupla? Se eu não perguntar a Senpai. Shizu-senpai, eu tenho uma pergunta. Quão forte é esse Scale Demon? O suficiente para que a capitã consiga derrotá-lo. Mas o Circle era mais forte, certo? A existência de demônios fortes implica que há demônios fracos. O Scale Demon é um dos mais fracos. Entendi. Neia ficou aliviada. 2 dos lacaios demônios que haviam entrado neste país já haviam sido derrotados. Agora restara o grande demônio das colinas, mas não havia sentido em pensar nisso. O país está salvo agora, já que o comandante inimigo está morto, o exército demi-humano deve se separar. De acordo com o plano do príncipe, tudo deveria ter acabado. Havia um olhar melancólico no rosto de Bertrand, porque ele perderá a chance de se vingar com as próprias mãos. Ainda é preciso caçar os retardatários. Claro, eu não esperava nada menos da senhora, Shizu-sama. Quando Bertrand respondeu, sua expressão alegre de repente congelou. Da ala esquerda, e de fato, bem no meio das forças nobres de repente brotou uma coluna de fogo. O rugido infernal foi alto o bastante para que eles pudessem ver claramente à distância, e parecia que queimaria o céu. Todo mundo olhou preocupado para Shizu. Eles poderiam pensar em apenas um ser que poderia fazer uma coisa dessas. Logo depois disso, Shizu confirmou o que eles estavam imaginando. Oh não, é Jaldabaoth.